Senhor, amado ouvinte, amado todos os seguidores desse canal, o canal de Jesus, não siga a mim como muitos mensageiros aí dizem, me siga. Eu já digo, não siga a mim, porque eu não tenho nada a te oferecer. Siga a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus, Ele cura, Jesus, Ele liberta, Jesus, Ele salva. Então quem tem que aparecer é Jesus. Eu sou apenas uma serva. Jesus me ordenou a falar os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito pelo profeta Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus me ordenou e eu disse, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer me usar, me dê sabedoria, conhecimento da Tua palavra, para que eu possa me expressar, que eu não venha aumentar e nem diminuir o que diz as Tuas Escrituras, para que eu não venha pecar contra Ti, que eu possa ler somente aquilo que está escrito nas Escrituras. Na lição passada, eu vou dar um resumo rapidinho, amados irmãos, para que vocês possam compreender a próxima que eu vou ler, que é em Gênesis 46. José e toda a sua família desce para o Egito, e essa lição eu vou falar hoje. A lição passada, José dá-se a conhecer a seus irmãos. Ali diz a palavra do Senhor, quando José viu seus irmãos, ele ficou muito feliz. E ali diz a palavra do Senhor, ele chorou grandemente, e ali todos os egípcios, até a casa de Faraó, ouviu o choro de José, diz a palavra do Senhor. E ali logo após José se revelou para os seus irmãos, meus irmãos, eu sou José. E ali os seus irmãos ficaram muito assustados, amedrontados, e mais uma vez José falou, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. E ali teve o abraço, houve o perdão, diz a palavra do Senhor. E José disse para o seu irmão, não se preocupe não, tudo de sofrimento que aconteceu na minha vida foi para que o Senhor Jesus viesse nos livrar de uma grande fome que viria, porque tudo na nossa vida, meus irmãos, o que o Senhor nos faz é para nos livrar de algo que vai acontecer, como aconteceu aí que eu revelei ali os sonhos de Faraó, os 7 anos de fartura e logo após os 7 anos de fome. Ali José dizendo para os seus irmãos, já se passou, meus irmãos, 2 anos de fome e agora vocês estão no Egito aqui e falta ainda 5 anos de fome, e aqui vocês vão estar comigo aqui nessa terra, não se preocupe não, assim não fosse vós, ali José dizendo que me enviou para cá, e sim Deus, para que possa nos livrar dessa grande fome que viria, diz a palavra do Senhor. E ali José disse, não se preocupe, eu não guardo mágoa de vocês, aqui vocês vão habitar aqui na terra de Gósen, aqui vocês vão ter tudo de mantimento, aqui vocês não vão passar fome, aqui eu vou sustentar você com todas as bênçãos da terra aqui que o Senhor nos abençoou para armazenar os 7 anos de fome. E ali disse José contando para os seus irmãos, e ali diz a palavra do Senhor que ele viu Benjamim, se abraçaram os dois ali, ficaram muito felizes, diz a palavra do Senhor. José lançou-se ao pescoço de Benjamim e ficou muito feliz em rever os seus irmãos. E nesse 45 tem a referência onde sobre Faraó que os irmãos de José estavam no Egito. E ali Faraó ordenou que desse mantimento, né? Que ele sabia, Faraó, que José queria rever seu pai. E Faraó disse, eis que você precisa dar mantimento, que os seus irmãos vão voltar para Canaã para poder trazer teu pai para o Egito. Coloque muitos mantimentos, muitos alimentos, para que eles possam suportar a fome desde Canaã até chegar no Egito. E foi isso que aconteceu. Ali Faraó liberou muitos carros ali para trazer as mulheres, crianças e o seu pai que era idoso, diz a palavra do Senhor. E ali José também naquele encontro abençoou o Benjamim, deu 13 moedas de prata e 5 festivais, diz a palavra do Senhor. E enviou também carros, alimentos, o melhor daquela terra. E disse Israel, basta ainda, vive meu filho, dizendo para os seus filhos, o Senhor Jesus me deu essa graça, que antes de morrer eu vou ver o meu filho. E diz a palavra do Senhor que houve ali um brilho nos olhos de Israel, que é Jacó, que ele diz que eu vou ver meu filho antes de eu morrer.
E a lição de hoje é Gênesis 46, José e toda a sua Jacó e toda a sua família desce para o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Beceba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Deus de teu pai. Não tema, desça para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Ali Deus dizendo para Jacó que é Israel. E ali diz a palavra do Senhor: Jacó arrumou, desmanchou todas as suas tendas, que eles viviam em tenda, pegou seus filhos, as suas noras, os seus netos ali. Diz a palavra do Senhor. Ali quando Jacó viu aqueles carros ali de Faraó, aqueles homens ali, e se alegrou muito. E ali disse Faraó que os carros sejam para o seu pai, que é idoso, para as mulheres e crianças. E ali diz a palavra do Senhor: eles tomaram gados, eles tomaram os seus gados, os seus bens que havia adquirido em Canaã e vieram para o Egito, diz a palavra do Senhor. Jacó e todas as suas descendências, diz a palavra do Senhor. E todas as suas descendências, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos. E toda a descendência levou consigo para o Egito, não ficou nenhum em Canaã. Por quê? Porque era grande a fome. Ele era bem sucedido financeiramente, Jacó. Mas que adianta ter a riqueza onde as lavouras tudo secou, aonde começou a fome, porque foi a vontade de Deus. Ele não poderia fazer nada com a sua riqueza. Foi por isso que ele desceu para o Egito, diz a palavra do Senhor. Junto com Rube e seus filhos, junto com Levi também e seus filhos, junto com Zebulon e seus filhos, junto com Issacar e seus filhos, diz a palavra do Senhor. São estes os filhos de Lia, diz a palavra do Senhor. E os filhos de Gaze e Zefion, Agui, Sumi, diz a palavra do Senhor. Os filhos de Assé. E mais aqui dentro são esses os filhos de Zilpa, que é o que? Zilpa, ela era serva de Lia, diz a palavra do Senhor. E os filhos de Lia, diz a palavra do Senhor. E os filhos de Raquel, que era mulher de Jacó, que já era falecida, que era Benjamim, né? O único que estava em Israel. E José já era o governador do Egito. São esses os filhos de Raquel que nasceram com Jacó em 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzi, e os filhos de Naphtali, que eram os filhos de Naphtali. Esses são os filhos da serva de Raquel, Bila, diz a palavra do Senhor. Todos que vieram com Jacó para o Egito eram 70 pessoas, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: Jacó e todos os que vieram com Jacó para o Egito e eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram de todos as pessoas da casa de Jacó, 70 pessoas, diz a palavra do Senhor. Agora eu vou falar sobre o encontro de José com seu pai Jacó. Jacó enviou Judá diante da palavra do Senhor. Vai até José, diz para ele que nós já estamos na terra de Gósen, e aqui nós estamos esperando ele. E diz a palavra do Senhor: José se aprontou e subiu no seu carro real e foi ao encontro de Israel, seu pai. Diz a palavra do Senhor, a terra de Gósen. Apresentou, diz a palavra do Senhor, desceu do carro. Ali José correu ali para os braços do seu pai. Diz a palavra do Senhor, lançou-se ao seu pescoço e chorou muito José, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, disse Israel a José: já posso morrer. E ali diz a palavra do Senhor, ali José abraçou-se e choraram muito. E diz a palavra do Senhor, choraram muito. Ali, com certeza, ali houve muitas lágrimas, os seus irmãos o abraçando. Ali as suas noras viram também. Ali diz a palavra do Senhor, Zilpa também, que criou José, também o abraçou, né? Ficou muito feliz porque ela ali, diz a palavra do Senhor, basicamente criou José, diz a palavra do Senhor. Ficou muito feliz Zilpa, diz a palavra do Senhor, porque Bila já era morta. A única que estava viva quando desceu para o Egito era Zilpa, diz a palavra do Senhor. Ali Zilpa também abraçou José,
e o filho de Dan, os filhos de Naphtali também, todos os seus irmãos ficaram muito felizes. E disse José a seus irmãos: vocês vão se apresentar perante a casa de Faraó, perante Faraó. Vocês vão entrar, José dizendo, instruindo seus irmãos, vocês vão perante Faraó entrar na sala real. Quando vocês chegarem lá, digo assim: nós somos teus servos, homens, usados por Deus. E diz a palavra do Senhor, ali José instruindo seus irmãos, ali chegaram perante Faraó, diz a palavra do Senhor, e o que é que vocês sabem fazer? Nós somos pastores, nós somos homens que trabalhamos com gado, mas aqui está o teu servo aqui para fazer a tua vontade, diz a palavra do Senhor. Respondendo teus servos, foram homens de gado, ali os irmãos de José respondendo para Faraó: somos homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de vós. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios, diz a palavra do Senhor. Ali sempre Judá falando. E ali Faraó disse: vocês vão habitar, vocês vão comer do melhor da terra. Não se preocupem não, porque vocês são homens de bem, porque o seu irmão José é usado por Deus, salvou a terra do Egito, aonde ele interpretou o sonho dos 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. José foi um homem grandemente abençoado. Como que eu não posso abençoar o pai e os filhos do homem que abençoou aqui essa terra? Como que eu não posso abençoar? E ali diz a palavra do Senhor que José, ele foi um escolhido de Deus para salvar o Egito, diz a palavra do Senhor. Ele foi um homem usado por Deus para fazer a vontade de Deus. Se Deus não tivesse enviado José para cá, nós íamos perecer, porque José, ele era um homem com a sabedoria de Deus. José, ele era um homem que vivia totalmente dependente de Deus. Então, assim como José salvou, amando de Deus, a terra do Egito, também vocês vão morar na terra de Gósen e vão ser grandemente prósperos, diz a palavra do Senhor. Vocês vão ser grandemente abençoados, vocês vão comer o melhor da terra, vocês vão viver no melhor lugar, vocês vão viver o melhor daqui da terra do Egito. Por quê? Porque Faraó estava muito feliz pelo proceder de José, diz a palavra do Senhor. E ali os irmãos de José ficaram muito alegres. Ali vocês vão ficar na direção de todos os gados, de todos os rebanhos. É vocês que vão tomar para mim. E ali diz a palavra do Senhor, ele ficou muito alegre, ficou muito feliz. Por quê? Porque ele sabia, os irmãos de José, que tudo que tinha acontecido, tudo que eles fizeram, tudo que aconteceu na vida de José, tudo que foi feito na vida dele foi plano de Deus. Ali José perdoou seus irmãos totalmente. Ali José não viu obstáculo de nada, perdoou seu irmão, seus irmãos, porque ele viu o seu pai, se alegrou. E o próximo estudo, amado irmão, vai ser em Gênesis 47, aonde Israel apresenta-se a Faraó, Israel que é Jacó. O próximo estudo é em Gênesis 47, onde Jacó, que é Israel, ele vai se apresentar perante Faraó, aonde ele também vai orar também por Faraó. E nesse 47 tem a referência também, José compra toda a terra do Egito para Faraó. E diz a palavra do Senhor, amado irmão, que o Senhor Jesus usou a José. E muitas das vezes, amado irmão, nós não compreendemos porquê de tanta luta, nós não compreendemos porquê de tanta perseguição. Tanto você, amado evangélico, que também eu sou evangélica, como você, amado católico, amado servo de Deus, amado ímpio, vocês são preciosos para o Senhor. Muitas das vezes nós não compreendemos por que tantas lutas, muitas das vezes nós não compreendemos por que as lágrimas, porque muitas das vezes a escassez, porque muitas das vezes o abandono. Quantas mulheres são abandonadas pelo seu esposo? Quantos esposos são abandonados pelos seus pais? Quantos filhos abandonam os seus pais? Quantos pais abandonam seus filhos? Muitas das vezes nós não compreendemos. Quantas das vezes a porta não está aberta para nós? Quantas das vezes passamos escassez, sofrimento, lágrima, dor? Quantas das vezes, amado irmão, passamos fome, passamos dificuldade? Muitas das vezes
vida. Quantas lutas, diz a palavra do Senhor, saiba carregar sua cruz, saiba passar do deserto, porque Jesus, ele não é filho do homem para que minta, amado irmão, e nem que se arrependa. Esse deserto vai passar, você vai florescer no deserto, assim como floresceu o cajado, diz a palavra do Senhor, de Arão, floresceu, diz a palavra do Senhor, também você vai florescer no deserto também. Deus, ele vai te revelar o porquê de tanta luta, Deus, ele vai revelar porquê tanto sofrimento, Deus, ele vai revelar no tempo e na hora certa, e você vai cantar o hino da vitória. Você que está nos hospitais passando luta, sofrimento, por uma doença, desenganado pelos médicos, não deixe de crer em Jesus não, continua confiando no Senhor. Você se encontra muitas das vezes chorando, abandonado, não se desespere, não tire a sua vida, continue a sua vida com Deus, siga Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu digo nessa noite para você, siga a Jesus.